Graça e paz, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Franklin Gugel e quero, nesta noite, compartilhar com todos vocês a palavra de Deus. E o tema desta mensagem é Cristo, aquele que cura. Eu já quero, desde já, convidar você para fazer uma oração, para que o Espírito Santo ele possa estar diante de nós, possa estar também no teu coração, falando com você, porque o maior interessado em te abençoar, nós sabemos que é o nosso Pai. Oremos a Deus. Santo Deus, te agradecemos, Pai, por este momento tão especial em que nós estamos orando, meu Deus, para que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha curar as pessoas se estiverem enfermas, se estiverem, meu Deus, passando por enfermidades, achando que não tem mais jeito, que não tem mais cura, e nós sabemos, ó Pai, que todo o poder encontra-se em Ti, que a cura encontra-se em Ti, Pai. Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu quero ler uma parte aqui das Escrituras, em Isaías capítulo 53, e a partir do versículo 4, para nós iniciar a mensagem, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 4 e o versículo 5, ele frisa bem sobre as enfermidades, sobre a cura, e sobre essa passagem bíblica, é uma das passagens mais importantes acerca do próprio Cristo, acerca do próprio Filho de Deus, em que nós sabemos que essa profecia foi cumprida, ela já se cumpriu, e muitos dos pregadores, eles gostam muito de usar o capítulo 53 do profeta Isaías. Isaías, que foi um profeta que viveu nessa terra, mais ou menos alguns acreditam que foi há 700 anos antes de Cristo, o Filho de Deus, vir trazer cura para nós. Não só cura é dos pacotes, que veio na salvação de Cristo, porque cura nós sabemos que a gente não é para aceitar a enfermidade, porque aqui a palavra de Deus diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele já tomou, Ele já levou. Então, se você hoje está passando por enfermidade, está enfrentando momentos que você acha que não tem jeito, já tem gastado dinheiro, já tem gastado com médico e não tem tido nenhuma solução, ou que está tendo, mas está sendo um processo difícil, um processo lento, saiba que só depende de você colocar a sua fé, depositar naquele que cura, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele já levou. E eu quero desde já passar para você que está aqui nos assistindo, que está nos ouvindo, e se você estiver passando por momento de enfermidade, repreenda, porque a maior parte das enfermidades nós sabemos que são ocasionados pelo próprio pecado, ocasionado também por demônios. Ela não vem de Deus. Então, aquilo que não vem de Deus, a gente não pode aceitar. O que vem de Deus é a cura. Se está passando por enfermidade, Deus tem a cura para você. Ele é a cura. Então, aqui diz, olha, certamente Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado. Ele pagou um preço alto para nós hoje desfrutar de saúde, desfrutar de prosperidade, desfrutar de uma vida plena, de uma vida eterna,
de uma vida em abundância, quando nós falamos em uma vida eterna, é que a vida eterna ela começa aqui na terra. Ela não vai começar quando a gente morrer, que passa para uma eternidade, não. É no momento que você aceita Jesus. No momento que você levanta a sua mão e diz, eu aceito a Jesus como meu Salvador, a vida eterna já começa a partir deste momento. Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se você crê que Jesus Cristo, ele é o teu caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a cura, ele é tudo para você, você saiba que você já é um filho de Deus. Você já é uma pessoa participante da eternidade para estar com Deus, porque o caminho é Cristo, não tem outro. Não precisa mais de outro, de passar por fulano ou de Beltrano, não. O caminho é Cristo, porque foi Ele. Essa narração que nós lemos aqui é uma profecia que Isaías profetizou, e ele, se você ler o capítulo 53 completo de Isaías, você vai ver que é uma narração como se o profeta estivesse assistindo todo o sofrimento de Cristo, como se ele estivesse vendo com suas vistas oculares, com suas vistas ali, com seus olhos naturais, e ele passando a escrever, como Maria viu, né, Jesus, ela sendo a mãe do nosso Salvador, ela viu Jesus pendurado na cruz, juntamente com João. Isso a gente fala com muita precisão que ela viu, porque está na Bíblia, quando ela estava chorando e Jesus, ele disse para Maria, eis aí o teu filho com João, querendo dizer, você tem esse filho, cuide dele, a minha missão que eu vim de me tornar filho de Maria, pela Virgem Maria, foi uma obra do Espírito Santo, para que Jesus ele viesse ser homem aqui na terra. Então esse processo ele teve que enfrentar, estava profetizado, Isaías tinha já escrito, e tudo que Deus ele tinha falado tinha que se cumprir. E não tinha outra solução, não tinha outro caminho. A Bíblia diz aqui no versículo 6, dando continuidade, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, tudo que não presta, as enfermidades, o pecado, as doenças, tudo que não presta da humanidade, desde Adão, que foi quem começou a desobedecer a Deus, foi quando Deus disse que ele não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele provou daquele fruto. Então quando ele peca contra Deus, ele perde aquele momento que Deus todo dia vinha estar com ele. Então Deus não tinha mais estar com aquela comunhão com o homem, na pessoa de Adão, depois que ele pecou, porque Adão passou a ser um homem mortal. Ele disse, se você comer, você certamente morrerá. Aí se você for ler, o capítulo 3, que foi a queda do homem, aí a serpente diz a Eva, certamente você não morrerá. Então ela acreditou mais no que a serpente disse do que o Criador disse, ou até do que Adão foi quem disse a ela, né? Porque na verdade Deus disse a Adão, certamente você morrerá, e Adão, quando passou para a mulher que não era para comer, ela acreditou mais na serpente, ela viu que aquela fruta era boa, mas a gente sabe que tudo isso foi necessário, Jesus, ele vir para consertar e trazer nós novamente para estar próximo de Deus. Depois eu vou passar aqui um versículo para você compreender o propósito de Deus, ele tem enviado o seu Filho, porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 3 e 16, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, em que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Então ele veio, não foi somente para trazer cura. Hoje nós estamos ministrando sobre Cristo, aquele que cura, para deixar você ciente de que você não é para aceitar enfermidade no teu corpo. Se você está passando por algum tipo de doença, você repreenda e use o nome de Jesus, porque ele já delegou o nome dele para nós repreender os demônios, para nós repreender as enfermidades, para nós repreender todo tipo de algo que venha querer nos enganar, querer tentar nos colocar para trás, achar que a gente tem que passar por isso. Não. Deus, ele não traz enfermidade para o seu povo. Porque se ele tivesse trazido uma doença, uma enfermidade, quem seria a cura? Ele é a cura. Agora a enfermidade veio por consequência da queda de Adão, por consequência da desobediência, por consequência do pecado. Mas desde aquele momento que Adão caiu no pecado, Deus, ele já estabeleceu o conserto para o homem. Porque Deus, ele enviou o que ele tinha de mais precioso. Essa narração aqui que nós lemos já aconteceu. Isaías profetizou, faltava 700 anos, então já tem mais de 2.700 anos que aconteceu essa profecia. A profecia se cumpriu há 2.000 anos, que foi quando Cristo veio. Então faltava, quando Isaías recebeu essa revelação de Deus, depois de 700 anos, Jesus veio. Já faz mais de 2.000 anos que Jesus, ele esteve aqui nessa terra, no propósito de nos colocar de volta à presença de Deus. Porque, como Deus, ele formou Adão do pó da terra, ele disse, façamos o homem, antes dele fazer Adão, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus disse, foi feito o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quando Deus fala no singular, que ele falou primeiramente no plural, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, mas quando ele fala no singular, ele está formando Cristo em espírito, ele sendo homem. Por isso que a Bíblia diz que quando Adão pecou, a Bíblia diz que o Senhor já tinha preparado o seu filho antes da fundação do mundo. Porque quando Adão ele foi colocado nessa terra, se você voltar para o livro de Gênesis, Deus diz a Adão que o homem tenha domínio, autoridade sobre a terra. Então, o único ser feito por Deus, que habita na terra, no planeta Terra, que tem a delegação de autoridade dada por Deus, que é o Criador, é o homem. Então, o diabo, os espíritos malignos, eles são espíritos, eles não têm legalidade nenhuma nessa terra de dar comando, de trazer enfermidade e nós aceitar. Não, a legalidade Deus deu para o homem, para nós. A prova é que foi necessário para Deus consertar e trazer saúde, trazer a vida eterna, em que Deus, quando soprou na narina de Adão, que deu fôlego de vida, ele deu a vida eterna. É por isso que eu falei para você no começo da ministração, que a vida eterna que você participa para com Deus, não é quando você morre, você participa no momento que você aceita Jesus. Porque quando Jesus, lá no livro de João, no capítulo 20, versículo 22, diz que quando Jesus ele ressuscita, ele sopra, dá um novo sopro, só um sopro, e diz para os discípulos, recebeis o Espírito Santo, recebeis o Espírito. Ali Jesus estava dando de volta a conexão com o Pai, estava dando de volta a vida eterna. Foi necessário Jesus morrer e ele ressuscitar dos mortos para trazer vida eterna para nós. Então está aqui a palavra de Deus, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca, no versículo 7. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto
foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Então foi por causa da transgressão, foi por causa do pecado que Jesus, ele teve que morrer pelos nossos pecados. Então a gente vai ler aqui a palavra de Deus em Atos, no capítulo 10 e versículo 38. Eu queria que você abrisse aí na sua casa a palavra de Deus para você acompanhar conosco, para você entender o que Jesus Cristo ele conquistou para nós daquilo que Adão perdeu. No capítulo 10 e no versículo 38 de Atos diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí Pedro ainda diz: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão de pecados, receba o perdão. Então a gente sabe que a enfermidade, que a morte foi fruto de quê? Da desobediência, foi fruto do pecado. Então foi necessário Deus enviar o seu único filho para trazer a cura, para trazer a salvação, para trazer a vida eterna. Então hoje você fica já consciente que se você vem enfermidade para o seu corpo, você tem a autoridade dada por Deus de expulsar essa enfermidade. E eu quero ler ainda em Lucas, no capítulo 9, para você ver que o que eu estou falando não são palavras minhas, é palavra do próprio Cristo. Cristo convocou, assim como Pedro disse, né, que narrou ali que já tinha passado a morte e a ressurreição de Jesus, que Deus, ele ressuscitou a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte curando a todos os oprimidos do diabo, para a gente saber que as enfermidades é Satanás que traz, oprimidos do diabo. No capítulo 9 e versículo 1 de Lucas diz assim: tendo Jesus, tendo quem? Jesus, convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Então, Jesus, ele delegou a autoridade que ele tem, toda a autoridade que é dele, mas a autoridade que ele recebeu, que ele já tem, do próprio Pai, ele delegou para os 12 apóstolos, simbolizando o quê? A representação da igreja. Porque no momento que Jesus morre e ressuscita, dos mortos que ele diz, fiquem todos em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, porque nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele é o poder. Cabe a nós segurar e crer que nós já temos a autoridade delegada por Deus para expulsar demônios e para efetuar curas. Então, se você é um cristão que não usufrui dessa autoridade, você precisa colocar sua fé em prática, precisa entrar em oração, pedir a Deus direção
pedir a Deus discernimento, pedir a Deus revelação do Espírito Santo, para Deus lhe usar na expulsação de demônios e na cura divina. Porque a maior parte das doenças são demoníacas. A Bíblia diz que Jesus, ele expulsou um demônio de uma mulher que andava encurvada. E ela andava encurvada pelas ruas da cidade. E quando Jesus expulsou aquele demônio, ela passou a se endireitar. E todos viram o grande milagre que Jesus fez. Jesus também, ele curou um paralítico. E naquela cura, Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Aí alguns ficavam sem entender, o homem paralítico, que Jesus disse que perdoados estão os teus pecados. Não foi o pecado que trouxe a enfermidade para toda a humanidade? Aí Jesus diz: por que vocês arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil eu dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma do teu leito e vai para a tua casa? Imediatamente aquele homem se levantou, pegou a sua cama, botou debaixo do braço e saiu. E todos passaram a glorificar a Deus. Aconteceu também com quem Jesus delegou, com Pedro. E a gente pode ver isso, voltando para Atos novamente. Assim como Jesus, ele curou este homem paralítico, Pedro também recebeu a autoridade de Jesus, ele também curou a um homem. Aqui em Atos, novamente, no capítulo 3, como eu falei para você, se você ainda não está colocando a sua fé em prática, o dom que Deus já te deu, a autoridade que você tem no Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê, então você tem que entrar em oração, pedir discernimento, pedir autoridade, que você já tem. Deus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Abram aí a sua Bíblia, em Atos, no capítulo 3, versículo 1. Diz aqui a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Subia para quê? Para a oração. E era levado um homem coxo de nascença. Preste atenção, um homem coxo. Nasceu coxo, de nascença. O qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, pedindo aos dois homens de Deus esmola, para poder comprar alguma coisa para se alimentar, ou para comprar algum remédio. Mas Pedro fitou os olhos juntamente com João e disse: olha para nós. E ele olhava atentamente para Pedro. No versículo 5, esperando receber alguma coisa. Quando ele disse: olha para nós, ele ficou ali de olhos esbugalhados, olhando para Pedro, mas estava esperando receber alguma coisa. Aí a Bíblia diz que quando Pedro disse: olha para nós, ele ficou esperando receber alguma coisa. No versículo 6, Pedro disse: porém lhe disse: eu não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Só fez dizer isso, Pedro. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E a Bíblia diz: e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. E passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. E assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que eles lhe aconteceram. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito junto deles,
no porto chamado de Salomão. Então a gente vê que Pedro, depois deste acontecimento, ele aproveita uma oportunidade para ministrar acerca do que Jesus Cristo veio fazer: curar os enfermos, expulsar os demônios e trazer vida eterna para toda a humanidade. E que já tinha se passado por tudo o sofrimento de cruz e ressurreição. E já estava com o Pai, deixou agora a responsabilidade com os apóstolos de ministrar a palavra de Deus. E Pedro aproveitou aquela ocasião e de uma só vez ganhou 3.000 almas, a ponto de todos virem o que Deus ele fez de extraordinário na vida do apóstolo Pedro. Eu já vou encerrar, que a hora já está bem avançada. Mas antes eu quero só ler aqui um versículo aqui em Mateus, no capítulo 8. Diz, no versículo 1, e descendo ele do monte, Jesus, esse ele é Jesus, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ficou limpo da sua lepra. Esse leproso, o que eu admirei nessa passagem é que ele, antes dele dizer para Jesus: se quiser, o Senhor pode me curar. Se você ler aqui no versículo 2 do capítulo 8, diz que ele adorou. Antes dele pedir, ele adorou. Então, quando você precisar receber uma cura, um milagre, como eu falei, você ore, você adore. Primeiramente, adore a Deus, para que depois você venha: Senhor, agora estou livre, o Senhor está livre para me curar, porque o poder é dele, a honra é para ele, a glória é para ele. Se eu orar aqui e você for curado, não é eu que estou lhe curando, quem está curando é Cristo. Eu não tenho poder de nada, o poder pertence a Jesus, para ele toda a honra, toda a glória. Por isso que o tema dessa matéria é Cristo, aquele que cura. Amém? Que Deus abençoe. Já está terminando o nosso tempo e eu quero fazer uma oração de encerramento. E se você, após essa oração, quiser ofertar na casa de Deus, nós temos aqui o QR Code, temos os canais da igreja para você fazer uma oferta, para você fique livre, fique à vontade de ofertar na casa de Deus. Santíssimo Deus, eu te agradeço, Pai, por este momento em que nós estamos orando. Te agradecendo por este momento, Pai. Se tiver alguém doente que ouviu essa mensagem, eu creio que entrou fé no coração dessa pessoa, para ela repreender essa enfermidade, para ela colocar a fé em prática e receber um milagre na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Então você está curado. Se você estava doente, você pode declarar: eu estou curado. E você vai ver Deus que já operou na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.